Rio, 1950. Através do parto da luz, nasce o menino Paulo, cercado por cores, sentimentos, resgates, vem com a energia humanista de ser diferente. Tem com ele, desde muito cedo, a vontade de transformar o mundo com a arte. 1955, eu, mamãe, papai, passeando em Laranjeiras e na igreja Cristo Rei, papai mostrou ali uma parte onde tinha um sepulcro. Aí eu achei aquilo dali tão estranho, mas curioso é que a partir daquilo ali começou a me dar vontade de rabiscar. Dali eu vinha para Duque de Caxias, para o Bananal com a minha mãe, porque minha mãe morava aqui em Caxias. E o papai era só um período que eu via por mês, ou quando eu, com 7, 8 anos, ia lá para pegar o dinheiro das compras, ou quando mamãe me levava para que eu ficasse com ele um tempinho enquanto ela ia fazer exames. Porque na época ela fazia alguns exames no Pinel, ali em Botafogo, porque ela tinha alguns problemas que precisavam desse acompanhamento. Mas eu ficava de saco cheio, porque papai não deixava eu fazer nada. Ele ficava cortando meu barato o tempo inteiro. Aí minha mãe acabava me levando. Ia eu para Botafogo, lá para aquele lugar fantástico, né? Aquele centro psiquiátrico ali. Aquilo é um mundo maravilhoso. Então ali eu via pessoas desenhando, pintando, aí eu me aproximava, aí eu ficava olhando, muito curioso. Só que na época eu não sabia que eram internos ou que eram pessoas que estavam recebendo orientações de profissionais que a doutora Nise tinha para conversar com aquelas pessoas que estavam ali de alguma forma desagregadas. Aí eu estava esperando mamãe e admirando aquilo. Aí, aquela vontade louca de estar naquele meio, aí acabavam me dando, era criança. Me davam papel, lápis de cor. Então, eu acho que ali começou essa história, essa paixão por arte. De certa forma, isso foi um despertar. Ficamos um tempo morando no Bananal, numa avenida. Aí ali eu ficava desenhando o tempo inteiro, porque eu já tinha sido criticado porque eu ficava desenhando na parede, Aí minha mãe comprou uns cadernos, uns papéis, lápis. Aí eu passei a concentrar esse anseio nos cadernos, nos papéis, e ao mesmo tempo inventando coisas, porque por eu viver praticamente só, eu não tinha irmãos, né? Não tenho irmãos, então eu tinha que achar uma forma, intuitivamente, instintivamente, eu ficava buscando maneiras ali de esse tempo ficar legal. E isso foi muito bom, porque era leitura, muitos livros, gibis e uma série de coisas. Eu já não me satisfazia só lendo o gibi, eu recortava esses gibis, fazia tirinhas e fazia aqueles cineminhas que a gente usava caixa de sapato, colava as tiras e aí começava com arame, e começava a rodar, passar aquele filmezinho. Aí eu fazia cartazes e começava a convidar os coleguinhas para assistir esses filmezinhos. E em troca de amendoim, jujuba, o ingresso era isso.
E aí eu ficava com estoque sempre muito grande de doces. Aí mamãe, quando chegava e queria jogar aquilo tudo fora, onde eu tinha conseguido, eu falava para ela, mas ela não entendia muito bem daquilo. Então eu sei que aí começou, era um start mesmo. A televisão me fascinava, porque na época era uma televisão por bairro, né? Era um negócio assim. Aí a gente reunia, né, esses coleguinhas que eu ia agregando com essa minha fixação pela arte, eu conseguia trazer muitos coleguinhas que gostavam daquilo que eu fazia. Então nós íamos para casa de um amigo para assistir da varanda a televisão que ficava lá dentro da sala, lá no fundão, aí ficava aquele grupinho na varanda, vendo aquela televisão preto e branco, lá longe, um móvel grande. Então ficávamos assistindo aquilo, vendo Falcão Negro, um monte de coisa, Buck Roger, coisas desse tipo, da época. Aí eu saía dali com vontade de fazer uma televisão também desenhando. Aí eu usava isso na janela de casa. Eu botava um lençol, botava a luz, isso sempre à noitinha, porque minha mãe trabalhava à noite, pegava o lampião e fazia uns recortes e começava com o lampião a fazer jogo de sombras. E a meninada do lado de fora vendo aquela televisão, aquele jogo de sombras. Isso daí me ajudou bastante, no sentido de agregar amigos na época em que eu vivia solitário. Aí mamãe começou a ter muitas crises, muitos surtos, e a partir daí minha vida começou a tomar um outro rumo. Ela tinha que ser internada e eu não podia ficar sozinho. Então, automaticamente, eu ia para a casa de parentes, e esses parentes me acolhiam muito bem. Quando ela estava internada em Botafogo, eu ficava na casa de amigos em Laranjeiras, que foi o local onde eu nasci. Quando era em Niterói, aí eu ia para Alcântara, para a casa de parentes, e ficava lá. Quando ela ia para um outro local, sempre mudando de um centro psiquiátrico para outro e tal, e a situação dela já estava bem agravada, e eu indo para um lado e para o outro, me lembrando que sempre tinha que ir lá no meu pai para pegar o dinheirinho, o dinheiro, a pensão, mesada, sei lá, para levar para casa onde eu estava, que era para eu, uma criança, saindo de onde eu estava, pegando o ônibus. Por ser criança, eu achava que os ônibus tinham que ter degraus mais baixos, porque era um sacrifício para subir no degrau do ônibus. Mas, claro, a proporção, criança, 7, 8, 9, 10, 11 anos, ainda era uma criança, mas tendo essa incumbência de ir a Laranjeiras e voltar com dinheiro e tal. Então, essa coisa toda sempre me levando de encontro à doutora Anísia da Silveira. Ela já até me conhecia. Quando eu chegava, Paulinho, quanto tempo? E eu achava legal, tal, porque aquela senhora, eu achava ela enorme, né? Eu olhava, eu admirava, ela parecia uma deusa. Mas ela tinha apenas 1,60 m, né? Era baixinha, magrinha, mas era enorme e eu era fascinado. Então isso fez com que depois eu viesse também conhecer o trabalho em Engenho de Dentro e tal, isso tempos depois, conhecer toda a estrutura do Museu das Imagens do Inconsciente e me introduzir mais nessa seara. Mas então, voltando lá para o Paulinho, o Paulinho ficava inventando, ele ficava esculpindo cabo de vassoura, ele ficava fazendo coisas que era para ter um destaque diante daquele grupo que eu estava sendo apresentado em Niterói, em São João de Meriti, em Xerém, em vários lugares. Eu não sabia, na época, não sabia qual era o local, vim saber depois. Mas ao chegar a gente é um invasor, a gente é um ET,
Então a galerinha, os meninos não aceitavam a gente de cara não. Mas eu começava a mostrar um monte de coisas, fazia mágica, fazia coisas com barbante, eu corria mais, pulava mais. Tudo isso acabava me colocando junto à galera. Aí tinha um contraponto também. Na época eu estudava um período, nós morando na Rua Conde de Bonfim, próximo ao hospital onde minha mãe trabalhava e eventualmente era interna, e eu ficava sozinho numa casa de cômodos. Então eram os vizinhos que cuidavam de mim. E tinha um vizinho que ficava só desenhando o tempo inteiro. Eu achava curioso que ele pegava umas folhinhas, as folhinhas antigamente tinham os santos, e cada mês era uma folha daquela. Ele pegava o verso e começava a desenhar, copiar aquela imagem. Aí eu ficava olhando aquilo, achava interessante. Aí eu ficava invocado porque meus gibis não dava para desenhar no verso, porque já tinha outro desenho. E eu não tinha folhinha para poder fazer aquilo que ele fazia, que eu achava fenomenal. Aí então o que eu fazia? Pegava o papel branco, botava em cima do gibi e começava a rabiscar os gibis, copiando. Aí depois eu fazia todo o meu acabamento e tal, para mostrar para os coleguinhas. E aí eu era sempre ovacionado e tal, sempre legal. Isso me ajudou bastante, deu um suporte até terapêutico, né? Então, indo de volta para esse ir e vir de um local para o outro, isso deixa a gente um pouco desestruturado no que diz respeito à educação formal. Eu estava numa escola, ano letivo iniciando, e vai Paulinho, vai Paulinho, vai Paulinho. Chegava, num determinado período, eu tinha que sair do Olavo Bilac para Niterói. Então tinha que interromper. Ao chegar em Niterói, não tinha como entrar na escola, porque já estava no final do ano letivo. Então tinha que esperar até o próximo ano para começar tudo de novo. E volta Paulinho para a terceira série, para a quarta série. E ali aquela coisa toda, eu não entendia muito bem, mas instintivamente, eu não sei, uma luz grande e tal, sempre me levava à leitura. Eu sempre lia, eu sempre buscava. Tanto que eu acabei ficando precoce em tudo, até a sexualidade. Eu com 11 anos já estava lendo Fritz Kahn, um sexólogo, já estava me inteirando de uma série de coisas e já estava conhecendo até o Carlos Zéfiro, já que ia para a banca para ver o que era dito lá pelo Fritz Kahn, e depois você ia para a banca, tem aquele livrinho de sacanagem lá do Zéfiro, aí, quer dizer, olha só, uma criança, né, que a Damares não me ouça, porque senão vai ser um problema para mim. Mas, enfim, é uma coisa fantástica, porque ia me dando um cunho legal. Então, novamente, voltando para a Rua Conde de Bonfim, eu estudava no Instituto Batista Americano, um colégio tradicional, de ponta, e era semi-interno. Me pegavam 8 da manhã, eu lanchava no colégio, almoçava, tinha o lanche da tarde e ainda tinha o antepasto antes do ônibus me levar de volta para casa. Então, mamãe ficava tranquila, né? E eu chegava alimentadão. Só que eu sofria muito na época, porque, olha que barato, eu fui também, tive o privilégio de nascer canhoto. Nascer canhoto, olha só, 1958, 8 aninhos, pegando lápis com a mão esquerda, numa escola tradicional, onde era proibida a utilização da mão canhota. Eu não podia. E a coisa era muito forte, eu pegava, daí a pouco a professora vinha, tirava o lápis da minha mão e passava para outra.
Aí daí a pouco tá eu de novo, ela vinha com a régua e dava uma batida, e era régua de madeira, naquele tempo, não tinha plástico. Aí passava para outra. Como essa coisa era muito forte, era o dia inteiro que eu ficava na escola, aí me colocavam na frente. Eu tinha que ficar na frente, que era ficar sob os olhares ali da professora. Aí o medo, pegar, então eu tinha que usar a destra e ia, mas a coisa era muito forte, caiu de novo, daí a pouco estava eu ajoelhado em caroço de milho, de braços abertos, para não usar a mão canhota. E isso foi um longo período, porque no Instituto Batista Americano eu fiquei um ano letivo. Antes de completar, antes de terminar o ano letivo é que eu saí, mas foi um ano. E ali eu tive também eu não sei sorte, não sei qual seria a denominação, de conhecer a palmatória. Porque era tão forte, eu insistia tanto, era castigo daqui, castigo dali, que num dado momento eu fui levado para a direção e fui apresentado à palmatória. Coloquei a minha mão, 8 anos de idade, então era bem menor do que aqui, e recebi um leve toque da palmatória, minha mão inchou, doeu muito. E a partir daquele momento, em sala de aula eu não usava mais a mão canhota. Aquilo criou um negócio muito forte. Mas em casa e em qualquer outro canto, a mão canhota sempre predominava, e isso me tornou ambidestro. Eu não sei se de conhecimento de todo mundo, que o ambidestro acaba sendo um pouquinho complicado com referência à direção. Quando falam dobra à esquerda, aí você não sabe qual é a esquerda. Jogando bola, quando a bola vem, eu não podia chutar com a esquerda, que vinha o trauma, aí eu tinha que chutar com a direita. Esse tempo de pensar entre uma e outra, aí pronto, eu perdi a bola e era o pereba, era o cara ruim de bola, aí sempre ou ficava no gol ou tinha que ser o dono da bola, porque senão eu não jogava. Eu só era bom no peão, nem soltar pipa eu conseguia, porque com a destra eu não conseguia tipicar, e com a canhota eu tinha medo. Então o peão não, o peão era e as forras, eu jogava e era bom no peão. Enfim, foram períodos, a infância foram períodos assim de uma escola muito legal, uma noção de vida para um autodidata muito forte, porque me levou aos livros, me levou à busca dessa coisa do ambidestro. Tive o privilégio de conhecer a doutora Nise naquela jornada toda, nos anos 50. Mamãe sempre carinhosa demais, o tempo inteiro sofrendo, mas ali carinhosa, e eu é que ia comprar os remédios. Então, nos anos 60, eu já estava com uma produção muito grande de pinturas e adentrei pelo surrealismo, porque eu descobri Salvador Dalí. Salvador Dalí me fascinava e eu comecei a estudar Dalí, comecei a estudar o surrealismo e me identifiquei muito com a linguagem e passei a fazer uma produção surreal, ainda sem a técnica acadêmica, eu estava indo muito dentro do intuitivo. E fui apresentar essas obras na Zona Sul, porque as pessoas gostavam muito desse meu trabalho e eu tinha que torná-los público, abrir, eu não tinha noção de como era o processo. E um dia me disseram para levar numa galeria na Barata Ribeiro. Aí vai eu para lá com um monte de obras e tal. Eu cheguei e fui falar com o galerista, né, o dono. Aí ele olhou, examinou a obra, porque eu estava querendo expor lá na galeria. Aí ele falou, meu jovem, suas obras são interessantes, mas você tem que burilar muito. Você tem que burilar muito.
Aí eu olhei triste porque estava no afã de que meu trabalho era muito bom, então eu queria estar numa galeria. Saiu cabisbaixo, querendo saber o que é burilar. Aí saiu atrás do burilar. E nessa, isso já em 68. E aí tentando burilar, já tinha descoberto o sentido pleno, já conhecia alguma coisa de Van Gogh também, na época. Aí eu passando na Praça Roberto Silveira, com os meus quadros, tentando colocar eles em algum lugar, mostrar para algumas pessoas, mostrar, a gente vai produzindo, quer mostrar, quer vender e tal. Aí estava onde hoje é o Banco Santander, o prédio, edifício profissional. O edifício profissional era em esqueleto ainda, o prédio. E tinha o chão ali, era pedra, era brita. E tinha uma mesa, umas pessoas ali dentro e tal. Eu olhei, parecia obra, tinha um monte de coisas assim. Aí eu passando. Aí me aparece esse garoto, vim atravessando na rua assim, um garoto, magrinho, comprido e tal, de cabelo comprido e tal, sem barba. Lá vem ele com um negócio debaixo do braço assim e tal, aí parou uma bolsa de tiracolo, cheio de coisa. Aí parou, boa tarde, escuta só, esse salão aqui, né, e tal, aí falou do salão e tal, ainda dá para expor aqui no salão? Eu falei, rapaz, eu não sei, foi inaugurado ontem, acho que não sei, mas quem pode dizer isso é o cara que organiza o salão, que é o Carlos Ramos. Aí ele falou, pois e ele daí? Eu falei, não, ele saiu, mas eu estou aqui exatamente por isso, porque ele saiu, mas vai voltar, e senta aí e tal. Aí ele antes de sentar, falou assim, não sabe o que é, porque eu tenho uns quadros, e eu queria ver se dava para fazer, para botar aí também e tal. Aí ele me mostrou. Aí quando eu olhei para os quadros, eu digo, cara, eu pensei, esse menino tinha que ter aparecido antes, né? Se o Carlos Ramos não botar esse garoto aqui, tá arriscado, até o ano que vem ter um terceiro salão, esse menino nem está mais em Caxias e tal, seria legal. Aí eu digo, cara, eu gostei dos quadros, é bonito e tal, não sei o quê, mas dá um tempo aí, daqui a pouco ele chega. Aí daqui a pouco chegou o Carlos Ramos. Aí um pouco antes eu perguntei, como é seu nome? Ele falou, meu nome é Paulo Ramos. Aí eu falei, então já vai começando dando certo, porque Carlos Ramos, Paulo Ramos, isso, já tem uma coisa que cruza, Carlos Ramos e Paulo Ramos, isso pode dar samba. Aí topei, não sabia que ali estava começando uma história do Caxiense de arte. Na abertura, gente, que coisa fantástica, eu fiquei impressionado. Um salão com obras fantásticas, obras de nível internacional, porque na época, além do nosso Barbosa Leite, Messias Neiva, que tinha estreado um ano antes no primeiro salão, esse era o segundo salão do Caxiense de artes. No dia seguinte, quando eu voltei lá, aí eu vi que tinha mudado a disposição dos quadros para poder entrar os quadros dele. Parece que entraram 3 quadros dele. Então, aí depois eu vim saber que aquele jovem, aquele garoto que tinha me atendido lá para inscrição, é um camarada que está no meu calo até hoje. Eu esbarro com ele eventualmente, nós temos um laço muito profundo, que é o Eudemar. Enfim, no final de 1969 teve o grande encerramento com a comissão julgadora, né? O júri era Quirino Campio Fiorito, Valmir Ayala, Roberto Pontual, tudo nome top de linha.
era do Museu de Belas Artes, era do Museu de Arte Moderna, era de não sei onde, era de galeria tal, era... E esses nobres da arte, da grande arte, estavam em Duque de Caxias, num momento solene, num momento nobre, e quando começaram a chamar os premiados, eu fui o primeiro a ser chamado. Primeiro, que eu era o 6º lugar. Então, era a 3ª menção honrosa. Aí como começa em ordem, né, decrescente, eu fui para lá e recebi aquela homenagem, aquela menção honrosa. Nossa, aquilo dali para mim foi uma coisa que eu não esqueço nunca. Olha, daí para frente começou uma jornada que já me levou à Argentina, ao Ushuaia. Essas obras me levaram lá, representando o Duque de Caxias, no intercâmbio cultural, onde eu fiz uma exposição chamada Terra, a Casa da Vida. Essa exposição teve uma repercussão tão grande, né, na cidade, e foi patrocinada, organizada pela Academia Duque Caxiense de Letras e Artes, juntamente com a Secretaria de Cultura, mas oficialmente apoiada pelo Colégio Carlos Gomes, que segurou toda a peteca do translado para ir. Antes tinha ido ao Japão também, visitei o Museu Fuji, onde tem uma obra, eu tenho uma obra no acervo do Museu Fuji, tem uma comenda no Museu Fuji, tem uma comenda Nise da Silveira, que me foi ofertada pela FALASP, Federação das Academias de Letras e Artes de São Paulo, da qual eu me tornei membro posteriormente. Tenho honrarias de Petrópolis, onde também sou acadêmico, membro correspondente da Academia Petropolitana de Letras, por conta de um conjunto de obras que eu tenho da fidalguia, né, dos principesca, né, de Petrópolis, né? E tem uma série de outros reconhecimentos, mas nenhum deles conseguiu superar a satisfação de ter compreendido o que era burilar em 1969. Ali acendeu uma luz que, a partir de então, vem sendo uma escola para mim no Cai Levanta. Cai Levanta, porque se Duque de Caxias, em 1969, conseguiu mostrar que um moleque poderia chegar ao Japão, que é o outro lado do mundo, e poderia chegar ao fim do mundo, que é, como é conhecido, Ushuaia, onde tem o farol do fim do mundo, que é lá na pontinha do mapa. Então nós podemos chegar em qualquer lugar. Agora não pode perder a raiz. Porque se eu fosse para esses lugares e tivesse cortado a raiz que eu tenho com o Duque de Caxias, com certeza eu estaria tentando colocar a minha arte para ser um farol. E hoje eu compreendo que minha arte não é um farol. O farol é a vontade que eu tenho de mostrar para as pessoas a importância da arte no cotidiano. Porque mesmo sem eu ter tido grandes somas bancárias, eu consigo levar uma vida plena, feliz e compartilhando com pessoas, por exemplo, eu dou curso de iniciação às artes, com a pretensão de mostrar para essas pessoas que a arte, ela sendo profissional ou não, vai dar um tempero gostoso na vida dela. Vai fazer com que ela perceba o outro com outros olhos. Vai perceber o que chama-se humanismo, o que é civilização.
esse processo civilizatório, ele só se dá se o indivíduo olhar para dentro. E ele só vai conseguir olhar para dentro se fizer como a doutora Nise sempre falou. Você só chega ao inconsciente com escafandro. Se mergulhar sem escafandro, você vai ficar lá. Que escafandro é esse? Arte, filosofia. Então, com a arte você mergulha, trabalha todos os anseios, todos os descompassos, organiza e põe para fora. Através da música, da dança, do teatro, e em especial da pintura. Porque a pintura, eu não quero colocá-la como acima, não. Ela faz parte de todas. Mas, inclusive, ela está em todas. O teatro tem toda uma arte plástica no entorno, vestimento, vestiário, fundo e etc. A luz, câmera, ação. Então está ali as artes plásticas. A poesia, o poeta consegue transformar palavras num quadro escrito. A dança é toda a leveza, todo o movimento e toda a luz e sombra que se interpõe naquilo. A fotografia. Então, todas as artes, elas têm essa primitiva arte plástica que vem que a gente tem comprovação da Galeria de Lascaux, na França, Altamira, na Espanha, que tem 50 mil anos. Ah, lá os bonequinhos e aquelas coisinhas, os bisãozinhos e tal, que está no nosso código genético ainda hoje. Eu vejo isso com os meus alunos iniciando, eles reproduzem esses desenhos pré-históricos. As criancinhas, quando começam a rabiscar, estão fazendo a pré-história. Quisera eu que a nossa educação percebesse isso. Não é botar desenhinho para colorir, não é deixar essas crianças espontaneamente expressarem-se através das artes, para que elas compreendam o que é esse mundo racional lógico que está tão adoentado hoje. Quisera eu, naquela época que conhecia a doutora Nise, tivesse força para reivindicar 200, 500, 1000 Nises da Silveira. Acredito que fazendo assim, hoje nós não estaríamos com a sociedade tão adoecida mentalmente, psicologicamente, psiquiatricamente e neurologicamente. Ainda nos anos 80, 90, as datas para mim elas fogem um pouco dessa coerência de datas, mas vou falar quando a Secretaria de Cultura foi fundada, foi instituída, coincidentemente, relativamente, nós estávamos também no processo de instituição de uma sede do budismo, da Soka Gakkai, aqui em Duque de Caxias. Então, foi muito interessante, porque a Soka Gakkai ela é escola de criação de valores e é baseada em educação e cultura para a paz. Então, tudo que é pertinente, né, tudo que é relacionado à educação e à cultura é tratada de uma forma profunda para que nós compreendamos o que significa paz. Eu me lembro no ano de 89, 90, em algum momento nós começamos a fazer parte de um departamento que foi criado pela organização budista Soka Gakkai. Um departamento exclusivo, um departamento que a gente chamava de departamento artístico. Esse departamento ele era aberto ao público, assim, através de um budista que fizesse parte dele, que traria essa pessoa que queria conhecer as ideias do budismo para a arte, para a vida, enfim, para todas as coisas ligado à questão ligada à arte. Eu me lembro que
teve vezes assim com a sala para 500 pessoas, nós tínhamos 300 pessoas naquela sala, ouvindo Paulo Ramos falar de um tema bem específico, que ele preparava esse tema, nós preparávamos esse tema, cada um de nós falava por um tempo, geralmente ele fechava. Cara, ele tinha uma capacidade de organização de ideias muito boa. Porque o mais interessante é que ele trazia essas ideias, acredito que ele organizasse, e ele transmitia essas ideias, essas informações de uma forma muito eloquente, com uma capacidade de convencimento daquilo que ele estava dizendo e que fazia as pessoas refletir, porque o convencimento não vem dele, né? Vem exatamente da pessoa se sentir convencida que aquilo ali é importante e que tenha algum lugar onde ele possa ir lá e buscar como referência, como documento, para saber se aquilo é verdade ou não é. Então, aí, nisso, o Luiz Sebastião, na época secretário, que foi o eleito na época, nosso secretário de Cultura, primeiro secretário de Cultura, foi uma grande vitória de um sonho de Barbosa Leite. Ele foi lá, participou da atividade, onde fizemos uma grande abertura cultural, tinha exposição de quadros, balé, dança e tal, por ocasião dessa inauguração. Aí ele falou: Paulo, eu quero que você faça parte da nossa secretaria. Eu fui. O Estélio Lacerda, também grande amigo, era o subsecretário, me recebeu tão bem, os dois fizeram aquela sala tão importante, porque aí falamos sobre tudo e tal. A partir daí, vamos restabelecer um Conselho Municipal de Cultura, mas a princípio o Conselho da própria Secretaria, e começamos a trabalhar nisso e tal, sugerir, onde um dos meus pensares foi aceito, o de fazer cursos. Aí eu já vinha com uma experiência de cursos e um trabalho com o Paulo Renato, que nós não falamos de Paulo Renato, o teatrólogo, não falei de Ediélio, não falei, esse galerão todo sempre junto, essa galera sempre unida. Aí então resolvemos fazer um trabalho de criar cursos no Teatro Armando Melo. Eu conheci o Paulo Ramos, que já era essa figura imponente, enérgica, suave, muito gentil como sempre, através da ex-esposa dele, Vanilda, que era minha amiga particular e que frequentava muito meus trabalhos teatrais, lá no Armando Melo, fora do Armando Melo, etc. E tomei conhecimento do trabalho artístico dele quando houve lá no Teatro Municipal Armando Melo também a Galeria de Pintores Novos, que era promovido pelo jornalista Carlos Ramos e que tinham diversos pintores, dentre os quais o Paulo Ramos fazia parte. Depois presenciei também a participação deles em algumas exposições também norteadas pelo Carlos Ramos, lá no Clube dos 500. Ele é essa pessoa gentil, generosa, muito simpática como sempre, um sorriso devastador quando vê a gente. Poucas vezes eu encontrei com o Paulo Ramos na rua, encontrei ele sisudo, fechado, sempre com um sorriso amigo. Eu acho que isso é uma marca humana que fica muito impregnada em quem de fora vê, né? E essa marca do Paulo Ramos talvez seja uma das características principais dele. Então fizemos o primeiro curso de iniciação às artes plásticas, trabalhando as questões terapêuticas baseadas na doutora Anise da Silveira. Então comecei a explorar algo que estava começando a estar aparecendo em documentários e etc., que era a lateralidade cerebral, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, aprenda a desenhar com o hemisfério direito. Estavam explorando isso, onde eu já vinha fazendo esse trabalho há muito tempo, só que não tinha consciência de como poderia ser feito. Então, estabeleci isso, abrimos. Daí a pouco fizemos um encontro sobre a mente e seus mistérios, depois fizemos um resgate da Revolução dos anos 60, de Beatles e etc., tudo cursos pontuais, mas mantinha aquele curso de 2 meses de iniciação às artes plásticas. Eu costumava dar aula de descalço mesmo, isso chamava atenção. E aí ele teve
esse papel importante de você visualizar a arte de um modo diferente, de outro ângulo, né? Explorando, vamos botar assim, o lado direito do cérebro, que era pouco explorado, né? No caso, o lado da criatividade, não o lado do racional. Você via aquilo ali como não sendo algo que você já tem que remeter a uma imagem que você já conhece. Então isso é muito importante e pouco explorado também. Essa viagem da década de 90, né, a década do cérebro, ela foi muito forte, porque foi o período que eu estava ali tentando compreender a proposta do pessoal lá do Unigran Rio Shopping, né? Unigran Rio Shopping Caxias, porque na época eu estava na Secretaria de Cultura com Barbosa Leite, a Escola de Artes, não, acho que a Escola de Artes ainda não tinha sido, aí essa coisa agora misturou aqui. Mas o Fernando Rosenthal esteve lá na Secretaria e foi consultar o Stélio a respeito de alguns artistas para fazer um trabalho lá no shopping. Trabalho esse que era pintar uma série de tapumes que estavam fechando lojas que ainda não estavam alugadas, lojas prontas, que o shopping estava para inaugurar o segundo bloco, a parte maior, a parte do cinema e tal. O Fernando abriu um espaço para que eu fizesse, então, numa daquelas lojas sem o tapume. Tirou o tapume, aí eu adentrei para a loja e começamos a fazer ali essa recepção de crianças. As crianças iam porque queriam pintar, aí nós usávamos tinta guache e a coisa foi crescendo, e eu comecei a pendurar os desenhozinhos dessas crianças em TNT, que nós tínhamos coberto as paredes de TNT, íamos prendendo, e os pais gostavam e levavam as crianças novamente, e nós tínhamos, né, a ofertar para os pais o chaveirinho com o retrato da criança pintando e do reverso a obra dele, e a coisa foi crescendo. Então ali nasceu a primeira galeria permanente da Baixada Fluminense. Algumas pessoas amigas começaram a apostar no meu trabalho a partir dali, como Vera Ponciano. Vera Ponciano foi uma das primeiras que foi lá para ver como é esse curso de lado direito do cérebro. Aí ela foi, gostou, achou maravilhoso, divulgou, e mais pessoas foram, e a coisa foi crescendo, a Claudina dando suporte, e a Claudina divulgando, trazendo artistas do Rio de Janeiro, trazendo artistas de Petrópolis, e depois veio Rose Garcia, e depois Magda Rezende fez o Caça-Talentos ao lado, e aí nós fizemos uma parceria fantástica. E aí eu comecei a fazer as aulas ali, mas eu percebia que o Paulo, ele tinha toda aquela potência, né, enquanto incentivador, né, desse olhar, mas estava meio que desorganizado ali, porque e tinha que produzir as exposições. Eu via ele fazendo tudo sozinho, e acredito que pela minha experiência de vida, eu percebi que eu podia ajudar. E aí eu me ofereci para ajudá-lo nessa organização das vernissagens que ele promove. Não sei se ele promove ainda. A cada final de curso ele promove, a cada etapa, né? Tem o curso de desenho, o curso de pintura, que é com guache, e depois a gente fica livre, né, para desenhar com acrílico, com a tinta a óleo. E eu me comprometi de ajudá-lo, e foi muito prazeroso. Foi tão prazeroso que eu desisti de pintar. Eu descobri essa potencialidade de produção, que até então eu não tinha produzido nada na área das artes. O Paulo tinha uma sala no Unigran Rio Shopping, aqui em Caxias. E aí ele me ofereceu uma parte dessa sala onde ele ficava, sem que eu pagasse absolutamente nada, só para me ajudar. Então foi algo assim maravilhoso, que eu nunca vou esquecer,
sabe, a força que ele me deu, eu deixar um trabalho tão legal igual era o SESI, acreditar numa outra história, e ele me dar a mão e dizer, vem que eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Foi muito bacana. A gente ficou lá juntos quase um ano, depois eu consegui uma sala lá dentro do shopping, e aí as nossas histórias se separaram um pouco, mas eu sou muito grata ao Paulo por conta disso. Conheci o Paulo Ramos num evento que aconteceu no Nigra Rio Shopping, e nós fomos apresentados pela Magda Rezende, que é uma amiga comum, já era muito minha amiga na época, foi professora de teatro da minha filha. Isso foi em 1999. A Magda acreditava que eu poderia gerenciar a Galeria Arte e Fato. O Paulo estava procurando por uma pessoa para assumir a galeria e ajudar com a divulgação do curso de desenho que ele oferecia já dentro dos estudos que ele vinha realizando já há muitos anos. Esse curso que acabou ficando famoso em Caxias, né, que todo mundo conhece, inclusive, pelos seus aspectos bastante interessantes de levar pessoas que a princípio achavam que não saberiam, não seriam capazes de desenhar, a soltarem realmente o seu desenho. E também porque esse curso acaba fazendo com que as pessoas consigam ter um contato mais interessante com elas mesmas. Eu conheci o Paulo em 1999. Nesse período que eu conheci foi na Galeria Arte Fato, que é ali no Shopping Unigram Rio. E quando eu conheci, foi no momento assim, onde eu não estava muito bem, estava com um processo de depressão, melancolia, não sei muito bem do que se tratava. Eu estava passeando com meu filho no ateliê, no shopping, e de repente meu filho falou assim, nossa mamãe, olha que lugar tão bonito, eu não tinha nem reparado que ali tinha uma galeria. Paulo desce para me receber, porque ele atendia na parte de cima, que o ateliê dele ficava na parte de cima, e as obras ficavam expostas na parte de baixo. Quando ele desce descalço, bem tranquilo, uma pessoa assim que passa uma certa espiritualidade, um bem-estar pra gente, né? E que fez eu ter vontade realmente de subir para conversar com ele. E quando eu subo para conversar com ele, comecei a contar um pouco sobre a minha vida, e ele então me propõe que eu faça o curso de arte com ele, desenho e pintura, que não era uma arte comum, não era apenas um trabalho técnico, mas era um trabalho voltado exatamente para as questões emocionais, e que ele havia descoberto exatamente o quanto que esse trabalho estava melhorando as pessoas, estava conseguindo fazer com que as pessoas tivessem uma melhora exatamente dentro desse campo psicológico. E aí eu fiquei imaginando como que pudesse ser isso, né? Esse trabalho tão interessante como ele coloca. E aí ele fala do trabalho dele, que ele estava desenvolvendo dentro do campo do hemisfério direito, o que ele já tinha descoberto sobre as glândulas pituitária e pineal, o como é importante que a gente desenvolva, né, que a gente dê uma oportunidade para que essas glândulas possam funcionar da melhor maneira possível. E o trabalho dele era exatamente esse, era fazer com que a gente conseguisse ter um melhor trabalho dentro do autoconhecimento. E eu comecei a estudar com ele, fiquei um tempo lá, realmente descobri que eu poderia desenhar, poderia pintar, mas o meu ganho era muito maior, porque na verdade eu melhorei bastante da minha depressão, foi a minha última depressão, eu nunca mais tive a depressão. O trabalho do Paulo era um trabalho voltado exatamente para esse autoconhecimento. Ele super valorizava a questão do ser, sempre falando, a gente precisa descobrir quem nós somos, para que a gente está aqui, qual a nossa função e principalmente ser, porque o ter é muito complicado. Quando eu saio do ateliê, eu saio assim pensando em fazer algo para mim. Além de eu desenvolver, continuar trabalhando, né, com a minha profissão, mas eu queria algo diferente. E aí eu comecei a estudar arte-terapia e assim, as pessoas que passam por ali,
pelo ateliê, que passam pelo Paulo, o Paulo ele planta muita coisa. Só que assim, a pessoa voa, a pessoa sai. Então ele não sabe exatamente qual o caminho que aquela pessoa vai escolher. E no meu caso, eu acabei escolhendo o caminho da arte-terapia. Então eu ficava meio período na secretaria, na escola que era apenas, não era operacional, e ia o restante do tempo lá no shopping, dando prosseguimento. Então isso daí foi a tábua de salvação, porque eu comecei a desenvolver um trabalho tão forte no que se refere à arte-terapia, ainda sem uma noção plena do que era, e eu tive a oportunidade de ser convidado a participar do lançamento de um curso de pós-graduação de arte-terapia na FAUP. Nesse grafismo todo, nesse semear, trabalhar sementes, lapidar, regar, cuidar, surgiram muitos que estão em outras áreas, alguns com obras fora do país, né? Posso citar alguns que passaram assim de forma rasante, como o Ziron. Tem uma pessoa fantástica que hoje ela coordena um ateliê que também produziu muitos valores, que é a Ana Ferreira, uma artista de quilate. Marcos Matos, que é um artista de primeira ponta, hoje é professor. A Suelen, que hoje está no sul, em Santa Catarina, que também produz um trabalho fantástico, está indo agora passear, viajar, expor parte de sua obra na Itália. Certo dia, eu passeando lá pela Galeria Artefato, eu vi um quadro que parecia muito com a minha criação, né? Então eu resolvi entrar naquela galeria, porque eu sou ligada à arte desde muito nova. Então estava lá aquela figura sentada atrás de uma mesa, e essa figura me deu toda a atenção do mundo, escutou minha história, porque eu comecei a desenhar sozinha, né? E eu não tinha muita técnica, nada disso. E ele foi fantástico, já me ofereceu o curso, assim, uma aula gratuita, e aí eu fiquei apaixonada, a gente bateu o maior papo, e dali nasceu uma grande amizade. Gente que passou por ali, não como aluno, mas como amigo, que gerou para nós um suporte muito grande, como Patrícia Ariel, ela, na época, uma banda. Muita gente que na época ia para lá para se abastecer. Chegaram a falar que ali era uma estação. Chegaram a falar que ali era um posto de reabastecimento. Chegaram a falar que ali era a clínica da alma. Gente, olha, eram tantas denominações, e eu ali, para lá e para cá, tentando administrar isso, organizar isso, porque eu hoje posso relatar que tem muitas flores que hoje não estão aqui em Duque de Caxias, mas que sabem que Duque de Caxias tem um jardim muito grande e que precisa ser cultivado. Porque eu estou na saideira, tá? 50 anos de luta aqui, não pretendo parar, mas são 60 anos de história, de estrada. E, de repente, eu não sei que hora o farol vai apagar, não sei que hora a chave geral vai ser desligada. Então, se essa coisa for fomentada agora, for aproveitada agora, vai dar para a gente fazer um belo jardim cultural em nosso município, porque tem muitas flores e muitas sementes aí, com muita coisa a ofertar. Assim, falar do Paulo, né? Especificamente o Paulo. O Paulo é uma das personas, né? Uma das pessoas que são mais importantes, assim, para
para o movimento cultural de Duque de Caxias, né? Para o movimento estabelecido em Duque de Caxias, que eu participo nos últimos 20 anos. Acho que não tem um momento desse movimento cultural de Duque de Caxias, nesse período, que é o período que eu participo, né? Que é desde a minha adolescência até os meus dias atuais, que eu não tenha encontrado o Paulo atuando, né, na promoção, na divulgação da sua própria arte e da cultura da Baixada Fluminense, né? Então, a história do movimento cultural recente se confunde muito com a história do Paulo Ramos. E ele teve um trabalho bacana que foi fundar uma galeria de arte em Duque de Caxias. Uma galeria de arte em Duque de Caxias, caramba, na Baixada Fluminense, uma galeria de arte. Eu lembro que quando começou essa história, rolou caramba, como é que é isso? E Paulo fundou uma galeria de arte em Duque de Caxias, chamada Artefato, que ficou muitos anos. Essa galeria, além dela funcionar como local de exposição e venda de obras de artes plásticas, também funcionou como ateliê escola. O Paulo dava aula também lá nessa galeria. Então, foi um momento muito bacana da cidade, né? Que o Paulo manteve enquanto pôde. Em 95, então, quando eu conheci o Paulo, aquela energia, aquela coisa do Paulo de agregar e de dizer, não, você consegue, como não consegue? Todo mundo consegue produzir, consegue fazer arte. É alguém que eu admiro muito por essa forma generosa, agregadora. E facilitadora, porque o que era complicado para uma de nós, ele ajustava com a outra e permitia que a gente fosse se ensinando também. O Paulo é Ramos, mas é muito freiriano, não é? E conferia a nossa autonomia e ao mesmo tempo solidariedade, né, entre nós, essa ensinagem através da solidariedade. E o Paulo é uma figura muito simpática, muito carismática, muito inteligente, é um budista de classe, sabe? Um cara que usa o budismo para viver todos os dias da vida dele. Eu sou apaixonado pelo Paulo Ramos, muito. Tem grandes técnicas de pintura, é um cara terrivelmente bom, ele é bom demais. E eu não estou falando isso porque nós estamos fazendo um documentário, é porque é uma luta que não termina nunca, a luta do Paulo. Já teve várias galerias, eu já fiz casa vendendo quadro na galeria do Paulo Ramos, na AF, lá no shopping da AF, da Unigran Rio. Eu já fiz uma casa, tá entendendo? Vendendo quadros na galeria do Paulo Ramos. Ele trabalhava no Minas Gás e, eventualmente, ele pintava faixas, fazia letreiros, como freelancer no comércio de Caxias. E as faixas eram mais anunciando bailes no Clube do 500, no Recreativo. E lá na casa de minha mãe, a gente tinha uma parede grande, onde ele desenhava a faixa, fazia o letreiro, fazia o contorno, e eu enchia lá as letras lá para a gente entregar as faixas. E essas faixas tinham que ser colocadas, normalmente a gente colocava ali na Brigadeiro Lima Silva, na esquina da Praça Roberto Silveira, um pouquinho antes, um pouquinho depois. E isso aí tipo de 1969, 1970. E não tinha, a gente como era freelancer, a gente tinha que ter uma escada imensa, essa escada que hoje em dia a gente puxa, vai até lá em cima. Eu acho que já existia, mas ou era muito pesado ou a gente não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente tinha uma escada de mais ou menos 6 metros, 5, 6 metros, uma escada imensa. Mas a gente saía aqui do Beira-Mar para Roberto Silveira, carregando aquela escada e as faixas, e arame, alicate para prender as faixas e tudo. Era meio trabalhoso. Então aquela escada nós colocamos um eixo na frente, um atrás, com rolimã. A gente saía arrastando a escada aí pela Brigadeiro Lima Silva, até a Roberto Silveira, chegava lá, colocava a faixa, tudo direitinho. É a subida, né? Da volta como era descida, e a gente, nosso espírito de aventura, sentava numa ponta ou na outra e descia a Brigadeiro ali, de 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, fazendo um verdadeiro escândalo, a rodinha, e o pessoal do posto de gasolina Pica-Pau que tinha na esquina se assustava, não sei o quê, mas depois acostumava. Ele sempre teve esse dom de desenhar, entendeu? De criar, entendeu?
E na época, para mim, não era complexo não, mas eu ficava assim meio abismado por tentar querer entender o que ele estava querendo transmitir. Mas com a convivência, não sei o quê, aí ficou fácil para mim, entendeu? Hoje em dia eu vejo a obra dele, onde quer que seja, eu faço, isso é do Paulo, entendeu? Não é do Da Vinci, mas é do Paulo. Falar do meu pai é falar uma coisa óbvia, né? Assim, quem é o Paulo Ramos? Quem é o meu pai? Meu pai é um cara zen, é um cara do bem, é um cara que me ensinou muitos valores. Eu tenho muitas pessoas que conhecem meu pai e me conhecem, falam que eu sou a cópia dele. Acho que é por isso até que eu tô aqui nesse vídeo. Não tem pessoa nesse universo que tenha as características do meu pai. Meu pai é um cara tranquilo, é um cara que eu nunca vi o meu pai envolvido numa briga, envolvido numa confusão. Porque o meu pai é um cara totalmente do bem, é um cara que preza e prega sempre a dignidade, o bom-estar, o bom relacionamento entre as pessoas. Eu não sei nem por onde começar, porque vovô é uma pessoa rica em todos os sentidos. Um ativista cultural, como ele gosta de ser chamado, mas vai muito além disso, né? As primeiras lembranças de vida, eu nasci na casa dele, então sempre fui muito estimulada por ele, para a arte, estimulada a ser e não a ter, né? Eu me sinto muito sortuda por tê-lo como avô. E o vovô, ele é único, ele é sentimento, intelecto, ele é fã do Raul Seixas. Esse é o vovô. Eu considero o Paulo Ramos o grande artista plástico de Duque de Caxias. É um artista que com certeza já teve a oportunidade de sair do nosso município, né? Mas que valoriza a terra que nasceu, gosta da cidade, né? É um artista com prêmios nacionais e internacionais. Fora o trabalho dele com as crianças especiais, que ele se dedica muito a isso, né? Ajudando aí no desenvolvimento das habilidades dessas crianças. Enfim, um artista completo que é um expoente da nossa cidade, né? Eu percebo, inclusive, que há falta de espaço para a exposição dos artistas locais, né? Que tem uma produção tão grande, tão fértil, e nós tentamos incentivar e apoiar a produção local de arte, cedendo espaço para que eles possam fazer o seu trabalho chegar à população da nossa cidade. O grande artista, não é? Paulo Ramos, fez muitos trabalhos para um advogado aqui em Petrópolis, que é super meu amigo e meio que compadre meu, doutor Fernando Costa, que era o contato com Paulo Ramos. Ele nos presenteou com um belíssimo ícone, não é? Porque essa imagem dessa santa, né, de Nossa Senhora, ela sempre, pictoricamente falando, ela é representada com a montanha aonde está o mosteiro, são os símbolos, né? Com a montanha, atrás a imagem e sempre embaixo o coral de meninos que existe nessa abadia, que eu estudei lá, inclusive, há quase 900 anos, um coral de meninos. Então sempre é retratada dessa forma, né? É a Mãe de Deus do Monte Serra, as montanhas e os meninos. E aí, nesse ícone que Paulo Ramos fez para mim, né,
ou melhor, foi uma encomenda, eu ganhei de presente, os meninos foram substituídos pelas meninas, já que Nossa Senhora de Montserrat, nossa padroeira, né? É uma imagem dificílima de ser feita, viu? Dificílima mesmo. Tanto que quando ele veio aqui, eu mostrei os livros, ele, não sei se fotografou, enfim. Eu pensei com meus botões, ele não vai fazer isso direito. E por quê? Lá em Montserrat vende-se, né, como todo santuário, pinturas e medalhas, etc, etc. Sempre a imagem não corresponde com o original nunca, né? Nunca. E artistas de lá que convivem. É tipo uma Nossa Senhora Aparecida da Catalunha, né? Tanto Nossa Senhora de Montserrat é a padroeira da Catalunha. Enfim, mas é complicadíssima, viu? Muito complicada. E eu pensei, eu acho que esse homem não vai acertar isso não, né? Pelo contrário, ele fez com uma perfeição que meus artistas catalães, que convivem com aquilo em todos os cantos, né? Para onde você vai na Catalunha, aquilo é um ícone do povo catalão, né? A imagem está distorcida, está mal feita. E eu sei que o que ele fez ficou maravilhoso. Um homem de um talento, de uma sensibilidade fina. E o que chama atenção é a simplicidade dessa criatura, não é? Aquele homem que você olha assim e não sabe que ali por trás se esconde um filósofo, um homem preocupado com a natureza, um homem que, enfim, entende tudo, um pouco de tudo, não é? E aquela simplicidade, aquela humildade que ele tem, aquela bondade que ele tem, porque além de tudo é um homem de um coração maior do que ele, viu? O coração dele é maior do que ele. Então essa simplicidade meio que confunde as pessoas, no sentido de achar um dom tostão por esse homem, né? E ali se esconde, como eu disse, um filósofo, um professor, um homem, como é que se diz, plugado, né, nos problemas sociais, enfim. Um homem preocupado em educar jovens, formar jovens, sabe? É uma criatura fantástica. Para mim não é mais um amigo, mas é um irmão que eu tenho, sabe? Falar de Paulo Ramos é falar também sobre a minha história, né? Eu estou no Instituto Histórico desde outubro de 2000 e já ouvia falar de Paulo Ramos, né? Ali no Shopping Unigran Rio, na Galeria Artefato. E a história dele na cidade, depois que eu conheci, né? Depois que eu passei a acompanhar mais de perto a sua trajetória, foi muito interessante, né? Porque estando no Instituto e realizando as atividades que a gente realiza aqui, os projetos que, né, nós começamos a realizar a partir do ano 2001, 2002, esses projetos acabaram envolvendo os artistas locais, as pessoas que lidam com cultura, né, com arte. Então, Paulo está inserido nessa história do Instituto Histórico. E junto com a Ana Ferreira, que realizaram várias exposições aqui conosco desde 2005. É uma pessoa muito gentil, né, um coração aberto à questão da humanidade, da natureza. 50 anos, né, dedicados à arte, recebendo prêmios, participando de várias mostras. Acredito que Paulo tenha essa relevância, uma significativa participação na história e na cultura e na arte local, né? Eu acho que não dá para falar de arte e de cultura na cidade sem tocar no nome de Paulo Ramos.
Bom, falar do Paulo Ramos é muito interessante para mim, porque eu conheço o Paulo desde a década de 80, ainda era adolescente. E os primeiros momentos do meu contato com o Paulo Ramos foi bem interessante porque a minha vida sempre esteve envolvida com a arte de um modo geral. Mas a arte musical, a arte teatral, mas as artes plásticas eu não tinha muito contato. E o Paulo, na época, ele tinha uma empresa em que ele produzia umas camisas chamada Quarta Dimensão. Eram umas camisas muito interessantes porque mostravam umas imagens assim, interplanetárias, alguma coisa envolvendo a ideia de uma quarta dimensão. E para mim, enquanto jovem adolescente, mexeu muito comigo aquela ideia. Eu era um comprador assíduo daquelas camisas da quarta dimensão. E eu tive a oportunidade de estar junto ao Paulo Ramos no momento em que ele participou de uma atividade bem relevante no Japão, representando o Rio de Janeiro, representando o Brasil, a cidade de Duque de Caxias, no encontro de artistas do mundo todo, né? Como associado da Soka Gakkai Internacional. Então, estar junto dele ali naquele momento foi muito interessante, porque era a vibração de um homem, de um artista plástico dessa cidade, podendo dialogar com o mundo, esse início de um diálogo com o mundo. E a obra do Paulo, de alguma maneira, ao longo do tempo, né, me comunicando mais com ele, estando junto a ele, eu fui percebendo uma ligação, uma preocupação de pintar ou de expressar por meio dos pincéis a relação que o homem tem com o meio ambiente. Então, que homem é esse, que ser é esse ligado a essa natureza, e não só a essa natureza, mas com o universo de modo geral, com o cosmos, né? E é assim que eu vejo o Paulo, tanto hoje, né? Hoje já há bastante tempo como membros da Academia Duque Caxiense de Letras e Artes. Então, o desafio do Paulo de viver a sua arte, ele é uma pessoa que eu admiro exatamente por essa questão, porque ele é a arte em si, a pessoa dele é a arte em si, ele vive disso, ele vive por isso, e ele quer tocar e mexer as pessoas por meio da arte, fazer com que todos, de alguma maneira, ao ver uma obra dele, ao se relacionar com uma obra dele, possa parar um pouquinho, como se estivesse diante de um espelho, e pudesse se repensar. Cada obra dele nos provoca a isso. E essas pesquisas que eu venho fazendo, todo esse mergulho que eu faço no inconsciente, me trazem muitas respostas aí baseadas no trabalho da doutora Anise, aí também com suporte de Jung, e acabei percebendo que eu tenho um material muito forte com os autistas. Os autistas, eles têm uma qualidade, uma sensibilidade fantástica, que em muito se relaciona com o delírio criativo, com a sensibilidade criativa. Porque a criatividade, ela é um elemento presente em todos nós, só que nem todos a têm para o detalhe de que pode ser desenvolvida. Ela não é uma dotação divina, especial, só para alguns, não, ela é para todos. E a arte, ela tem essa qualidade de dirigir, de trabalhar de uma maneira muito sutil a comunicação não verbal. E nós, ao olharmos as crianças, né, e até mesmo os adultos com autismo, essa comunicação se dá através da sensibilidade, se dá através dos sentidos. Bom, eu conheço ele há pouco tempo, há pouco mais de um ano, mas ele é um grande homem. Eu gosto muito dele. A nossa relação é excelente, a gente se dá muito bem. Além de pintura, a gente também conversa
sobre outras coisas. Essas coisas sobre, às vezes, entidades celestiais e essas coisas mais paranormais assim, né? Eu não tenho com quem conversar sobre isso na minha família, então eu converso com ele, a gente se dá muito bem, concorda em muitas coisas. Já que com ele eu posso falar sobre várias coisas, eu também aumento o meu pensamento, a minha habilidade de pensar. Ele é fantástico, faz quadros incríveis, sensacionais. O CIRES, ele foi fundado em 1997. Estamos trabalhando aqui no bairro do Sarapuí, em Duque de Caxias, há 22 anos. Ele nasceu de uma vontade de alguns profissionais da área de saúde, de reabilitação, em fazer um trabalho melhor do que era desenvolvido na época. Então nós fundamos o CIRES em 97 e estamos até hoje. E o Paulo, ele veio a somar com a gente, porque as crianças aqui estavam acostumadas já a fazer aquela terapia de sempre, e nós resolvemos inovar. Quando nós chamamos o Paulo, buscamos o Paulo, ele sentou com a gente, conversou, nós dissemos o que nós gostaríamos que fosse trabalhado nas crianças, e assim foi feito. Ele desenvolve um excelente trabalho aqui, as crianças adoram. E o Paulo está descobrindo verdadeiros artistas aqui dentro que estavam escondidos. O Paulo, através do desenho, ele consegue despertar a coordenação motora das crianças. Ele trabalha a coordenação, trabalha o aprendizado das cores, né? E ele está realmente descobrindo vários artistas aqui. Eu sou mãe da Lucinda, ela tem síndrome de Down e tem 9 anos. A Lucinda ela não conseguia colocar muita coisa no papel. Até porque ela tem muita dificuldade motora, né? E a partir daí, hoje ela já consegue colocar alguma coisa e está aprimorando a cada dia, tanto na pintura, né? O respeito do espaço, das linhas, quanto de fato mesmo desenhar. Aí ela hoje já desenha a família, aquele bonequinho começou meio torto, meio que sem molde, né? E hoje em dia ela já tá bem melhor. Tem até uma irmã que ela ainda não é inscrita no programa aqui, porque ela só tem 5 anos, mas ela gosta demais e o Paulo abriu como ouvinte, e ela fica lá também e adora, está desenvolvendo muito também. Ela estava com problema na escola, e aí ela não queria ir para a escola de jeito nenhum, estava com questão de passar mal na escola, não queria ir para a escola achando que fosse passar mal, e aí por isso que eu precisei procurar uma ajuda, a escola mesmo orientou para que eu procurasse uma ajuda externa, para ela melhorar essa questão. Ela começou o trabalho aqui porque eu trouxe ela na psicóloga, e aí como eu ficava aqui, né, aguardando, eu fiquei sabendo na aula de desenho. Informar se poderia ser para qualquer criança, e aí falaram que deveria ser a partir dos 6, ela estava com 6 anos. E aí eu sou envolvida com arte, eu sou design gráfico, então assim, a arte para mim sempre foi muito importante. Mas nela eu nunca vi isso, ela nunca gostou de pintar. E aí isso me frustrava, porque eu sempre gostei de pintar, já pintei tela. Mas eu entendi que não era o caminho dela, ela não gosta, ok. E aí eu perguntei a ela se ela queria participar da aula de desenho, e ela falou que sim. Eu falei, é bom. E aí o Paulo fez uma entrevista comigo para explicar como é que era o trabalho. Eu gostei porque não era nada técnico, né? Ele falou comigo que não era a parte técnica que ia ser trabalhada, era todo o convívio, né, das crianças, fazer elas pensarem. Eu achei bem interessante essa questão de não ser técnico. E aí depois que ela entrou, eu percebi diferença nela, até no desenho. Ela agora gosta de pintar, toda hora pede um papel, uma canetinha lá, o tempo todo quer pintar. Porque ela tá se despertando por esse lado e para ajudar, realmente está ajudando ela a pensar em outras coisas. E a convivência com os amigos na sala também, assim, eu tenho percebido que tem sido bem legal. O Paulo chegou a falar comigo que ela sempre ajuda, se alguém esquece algum material, ela tá ali pronta para ajudar, então isso é uma coisa que está aflorando nela, assim. Bom, falar do Paulo é fácil, muito fácil. Uma pessoa que entrou na vida do meu neto, né, que ele faz aqui, com o meu neto, ele já tem 2 anos e meio com o meu neto aqui dentro. E eu conheço o Paulo já há uns 7, 8 anos. E assim, o Daniel, ele cresceu muito convivendo com o Paulo. E através da pintura,
né, o Paulo ensinou o meu neto a muita coisa, inclusive na matemática, porque ano retrasado ele ficou de recuperação. Eu cheguei para o Paulo e falei, Paulo, o Daniel ficou reprovado. Aí ele, rapaz, aquele jeitinho dele carinhoso que ele tem. E através da pintura, ele trabalhou na matemática com o Daniel, e aí os dois juntos, trabalhando juntos, conseguiu sair da recuperação e tirou a melhor nota, tanto na matemática como na arte. Então o Paulo é uma pessoa muito maravilhosa, não só na vida das crianças, como na nossa também. A primeira vez que eu via foi quando ele tinha um espaço, né, de pintura, de quadros, enfim, no shopping, no Gran Rio. Eu não tinha nem feito faculdade ainda e assim, eu tive, na realidade, um aneurisma quando eu tinha 13 anos. Meu lado direito foi afetado. Então, a maneira que eu usei, né, para voltar a movimentar a mão direita foi através da pintura com o Paulo, né? Isso foi muito bacana, ele é muito tranquilo, né? Sempre passando calma, tranquilidade pra gente. Aqui nessa clínica aqui que a gente trabalha, no Sarapuí, a gente atende muito autista, síndrome de Down, retardo, né? Então o Paulo, com todo o carinho e o jeitinho dele, né, ele sempre consegue usar a arte, né, da maneira dele, né, tocar todo o público que a gente tem aqui, né, e é fantástico. É porque o meu avô, ele não se limita só à arte. Ele já está num patamar, como eu posso explicar, aconteceu uma tragédia na nossa família. A minha mãe, que é filha dele, cometeu suicídio, tirou a própria vida, e é através dessa dor não tem como de colocar em palavras. O vovô conseguiu canalizar isso, canalizou a arte, todos esses anos do lindo trabalho que ele faz, né? E agora ele já pisa num patamar de arte-terapia. Então, com a doença da mamãe e o final mais triste do que aconteceu, ele conseguiu canalizar a dor dele e transformar no lindo presente, que agora ele trabalha com arte, ajudando a quem precisa, né, com a arte-terapia. Então ele já trabalha com crianças autistas, ele tem um olhar sensível ao interior do próximo, à dor do próximo. Então o vovô, ele não é só colocar uma tinta na tela, ele procura ajudar o sentimento, a dor, o desespero do outro. Curioso também vem sendo esse trabalho junto aos autistas, né, crianças, adolescentes, por ser um trabalho assim muito sensível. Então eu tenho conseguido um resultado muito bom, porque não é de agora, é um trabalho que já tem algumas décadas. Eu tive vários. Agora, à medida que eu fui trabalhando, pesquisando, eu fui desenvolvendo também uma maneira de lidar com essas pessoas, né, com essas crianças, e tenho obtido um resultado fantástico. Já tive algumas exposições, já trabalhei em conjunto, né, em parceria com uma arte-terapeuta que é especialista em autismo,
Então, nós fazíamos uma dupla, onde eu trabalhava a linguagem não verbal e ela trabalhava a questão da terapia em si. E depois começamos a trabalhar em conjunto com a família, que era para criar uma situação do aprender a lidar com o autista em si. Porque autismo não é doença. As pessoas aí fora discutem sobre isso, falam, algumas desconhecem. O autismo é uma síndrome. É uma situação em que precisa apenas saber lidar, compreender, como uma série de outras coisas na sociedade que a gente precisa saber lidar para fazer com que haja a integração, a inclusão. Então, a dificuldade que eu percebo em alguns momentos é porque não adianta chegar impondo métodos, não. Tem que chegar numa linguagem muito sutil, muito tranquila e ver qual é a melhor forma de você trabalhar com aquela criança, aquele adolescente ou até mesmo o adulto, através da linguagem da arte. Então, são décadas com bons resultados, alguns integrados à sociedade já, aí numa boa, cursando e já pós-graduados até, e tranquilo, levando uma vida normal. Óbvio que com algumas limitações, como os típicos também. As pessoas aí que se dizem normais, também têm suas limitações, também tem toda a dificuldade que é de adaptação à sociedade. Então, os autistas não são, como muitas pessoas consideram, uma pessoa que vive no seu mundinho. Não. Eles querem ter uma comunicação e nós precisamos conhecer mais sobre essa síndrome, até para que possamos, de certa forma, traduzir isso numa linguagem mais simples de integração, de adaptação, de inclusão. Tá? E eu garanto, isso eu garanto pelos resultados que eu tenho, garanto que a arte é uma ferramenta fantástica para isso. E a arte-terapia veio para dar esse suporte, porque estão aí acontecendo vários cursos de pós-graduação de autista, de arte-terapeutas, e a coisa está crescendo, mas é muito importante que as pessoas que lidam com essas síndromes ou com essas situações, que também aprendam as potencialidades da arte e até a própria, se ela em si está aberta a esse processo de ser um artista, não um artista acadêmico para ser famoso, isso, aquilo, não, ser um artista como? Saber viver, a arte de saber viver. A pessoa que tem esse olhar vai compreender como o autista capta a imagem, como o autista trabalha as formas, e eu tenho obtido resultados fantásticos. Eu tenho um autista com comorbidade que ele tinha a coordenação motora afetada, era alterado, ele não conseguia fazer forma alguma. Hoje ele já faz formas geométricas, ele já desenha flores, desenha sóis e consegue preencher com cores. Eu consigo até dialogar com algumas palavras, nós já nos comunicamos legal com palavras. Óbvio que eu me comunico de coração a coração e eu percebo, eu interajo numa boa. Mas com isso eu tenho
facilitado, percebo, tá, que tenho facilitado o trabalho de outros terapeutas para com essa criança ou outras. Porque ali a gente, de certa forma, entra como um quebra-gelo, entra como uma pessoa, eu, um profissional, que vou rompendo algumas barreiras ali, ajudando essa criança a olhar o outro também de uma maneira diferente. Isso é muito grande, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu percebo como um tempero bom para esse self-service que a sociedade precisa ter. Essa busca de opções para saber lidar, aprender a saber lidar com essas demandas que a sociedade está nos ofertando. Porque aí sim, aí a qualidade de vida ela brota, ela desabrocha. Porque aí saímos da superficialidade para as profundidades da beleza do ser. Eu conheci o Paulo Ramos no início dos anos 90, quando eu estava coordenando o programa de saúde do adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de Caxias, e estava querendo fazer um bom trabalho com os nossos adolescentes e precisava de parceiros para realizar esse trabalho. E a primeira parceria que me interessava era com a cultura, que eu precisava fazer com que os nossos jovens fossem sujeitos pensantes. E eu procurei a Secretaria de Cultura para fazer essa parceria. E chegando, conversando com o secretário na ocasião, ele falou assim: eu tenho a melhor pessoa para fazer essa parceria com você. E me apresentou o Paulo Ramos. E no primeiro momento eu já senti que o nosso trabalho seria muito bom. E dali em diante, nunca mais a gente trabalhou um sem o outro. Aí o Paulo fez um trabalho de sensibilização maravilhoso com a minha equipe de trabalho, com os psicólogos, enfermeiros, médicos, toda a equipe multidisciplinar que eu tinha, sobre a minha responsabilidade. Paulo pegou-os durante algum tempo e fez um trabalho de sensibilização. Paulo botou eles para desenhar. Paulo trabalhou o lúdico deles, trabalhou de certa forma que eles ficaram, assim, vamos dizer assim, afiadíssimos para perceber a sensibilidade que havia nos adolescentes e a partir daí lidar de uma maneira muito mais eficiente com esse grupo tão diferente que é o adolescente. A gente foi formando profissionais para que eles aprendessem a lidar com esse grupo, que estava esquecido pela sociedade. Porque adolescentes ninguém queria, eram os aborrecentes, ficavam no meio, Nem o pediatra queria, nem o clínico queria, nem o pai queria, nem a mãe queria, porque eram difíceis de ser compreendidos. Então era melhor ser esquecido. E nós resolvemos aceitar esse desafio. Foram tantas coisas que eu e o Paulo fizemos juntos, foi mais de 25 anos trabalhando junto, que não dá tempo, assim, de repente, eu fui pega de surpresa, de lembrar tudo. Mas eu tenho uma saudade muito grande dessa caminhada que a gente fez. Depois a vida, foi fazendo com que cada um fosse criando outros trabalhos, e a gente não voltou a trabalhar junto. Eu sinto muita falta do Paulo, da gente estar criando esses momentos, porque ele preparava sempre o público para mim. Porque Paulo tem essa capacidade de entrar nos corações e preparar os corações para receber o ensinamento. Quando a gente fazia seminários, era sempre o Paulo que abria, que preparava o pessoal, para que quando eu começasse, os corações estavam preparados para receber
o que eu fosse falar. Paulo tem esse dom de preparar corações para receber a mensagem. Num dado momento, eu quis fazer um encontro de pessoas para falar sobre o bem-estar que a arte me proporcionava e queria compartilhar de alguma forma com as pessoas isso aí. Aí veio a ideia de organizar um curso onde a fala seria essas questões que eu pesquisava em torno da lateralidade cerebral, inteligência emocional, outros, neuroplasticidade, todo um trabalho voltado aí para a psique, né? Era muito interessante, já não de agora, isso já com abordagens em torno de Salvador Dalí, em torno de grandes mestres aí do desenho, da pintura, das artes. Aí, claro que para acompanhar isso, eu percebia sempre que ao lado de um Freud, por exemplo, caminhava um Salvador Dalí, né? Próximo a Jung, a Klimt e outros, tinha um Van Gogh, né? Tinha um Carl Gustav Jung, tinha uma doutora Nise. Então eu fui pensando, gente, eu quero alimentar o meu espírito, eu quero alimentar o meu psíquico, eu quero alimentar minha alma. Então eu tenho que escolher o que vou fazer, de que maneira, para que eu dê resposta a isso. E, gente, é um self-service. Que coisa fantástica. É chegar, tem aquela gama de nutrientes, de tudo ali, tudo à mão, então eu vou escolher o que eu quero. Eu escolho. Vou formar o meu prato. Então, baseado no self-service, olha o achado, self, de Jung, aquela coisa do eu maior, o eu com bastante conteúdo, não o eu do ego, não, é diferente, é um eu para internalizar, individualizar, individuar. E eu comecei a organizar e vendo que não havia nenhuma dificuldade de uma outra pessoa desenhar, porque ela sabia escrever, ela aprendeu a escrever. Então fui pesquisando, achando de fontes fantásticas que o ato de desenhar é o ato de conhecer retas e curvas, e ponto. Faz uma reta, faz uma curva, organiza, cresce, diminui, põe em pé, deitada, e uma concha, um morrinho. É mais fácil compreensão de todos do que côncavo, convexo, vertical, horizontal, diagonal. Não que não sejam importantes esses nomes, mas no momento criativo é um momento não verbal, é um momento imaginatório, onde a imagem ela tem um poder, ela tem uma coisa muito forte. Então, faz um morrinho, aí se faz um morrinho, um buraco, uma reta caindo, e diminui, aumenta, e com isso se construía uma imagem sem a necessidade de uma organização técnica. Não que não fosse necessária, mas primeiro eu tenho que trazer às pessoas as formas básicas. E a preocupação do Paulo sempre foi exatamente esse processo de incluir. E ele sempre falava o quanto que as pessoas, né, que têm alguma demanda, as crianças principalmente, que estão nesse processo de desenvolvimento,
o quanto que essas crianças elas tentam, a sociedade tenta engessá-las, e como é difícil para elas esse engessamento. E aí elas acabam não sendo incluídas, elas vivem sempre, né, no processo de exclusão. Esse trabalho que eles envolvem é um trabalho que a gente vê claramente que essas crianças, elas se sentem incluídas, elas mostram o potencial grandioso que elas têm, né? Aqui, ó, aberto, amplo, né? Se uma criança não conseguir de uma maneira, ele vai buscar outra maneira e a criança vai conseguir, né, desenhar, enfim. Poder estar junto, né, mostrando que essa arte é forte, essa arte é revolucionária e ela pode mudar a vida de quem está nessa cidade e quem está no mundo todo. O Paulo consegue fazer uma coisa inusitada. O Paulo, ele consegue fazer você desenhar com as duas mãos. O Paulo Ramos tem uma alma que pouca gente aqui na nossa cidade tem, sabia? Ele tem uma alma limpa, boa, sabe, sereno. Ele, enquanto pessoa, é esse ser da Baixada Fluminense, esse ser de Duque de Caxias, esse ser que se preocupa com o desenvolvimento cultural da cidade. Mas a sua obra é universal. Tão preocupado com o outro, tão preocupado com as questões sociais, com as diferenças, e é por isso que eu amo tanto e admiro. A convivência com ele faz bem, eu acho que faz bem. E ele, com a sua generosidade, com o seu talento, com a sua determinação, com o seu paradigma de quebrar paradigmas, ele fez tudo isso. E temos aí centenas de pessoas, se bobear milhares de pessoas que receberam esse impulsionamento através de outras pessoas que ele impulsionou diretamente. Eu agradeço porque fez e ainda faz, né? Na minha vida como profissional e como pessoa mesmo. Sempre ele está sorrindo, sempre com os olhos vivos, sempre muito atencioso ao cumprimentá-lo enquanto a gente. Paulo Ramos é uma pessoa muito rara. No mundo tão desumano como o nosso, ter um amigo como o Paulo Ramos é um privilégio. Quando ele me liga, eu escuto a voz do Paulo Ramos, até a voz dele é uma voz que embala, sabe? É uma voz gostosa ao ouvir. Porque é uma voz, sabe? É uma voz morna, uma voz gostosa, é uma voz que transmite carinho, afeto, é uma voz amiga. E é sempre a mesma voz. Ela nunca está carregada de nada negativo, uma voz sempre para cima, positiva. A arte é muito livre para isso. Quando você pinta a sua realidade e outros conseguem enxergar como lindo, a sua endorfina natural é liberada e não do medicamento. Então pessoas que precisam disso o encontram. Então vou voltar aqui na nossa cidade, não é para vender artes milionárias, é o karma dele, é a luta dele, é a realidade dele. Tenho certeza que daqui a mais 10 anos, quando for falar do meu pai, ele não vai estar mais na arte-terapia, ele já vai ter inventado uma outra situação para ele estar, porque o intuito dele é sempre agregar, ajudar, fazer alguma coisa pelo próximo. Agora eu só quero dizer a vocês que se vocês tiverem a oportunidade de amar, amo Paulo Ramos.